Estamos de volta com o Medicina e Saúde e eu recebo agora o ex-presidente da Sociedade Paranaense de Coloproctologia, o cirurgião Univaldo Sagai, que vem levantando há algum tempo uma questão que tem sido suscitada também pela própria ciência. Afinal de contas, nós somos o que comemos ou não, doutor Sagai? Bom dia. Eu queria aproveitar já e emendar essa pergunta. Por que o aparelho digestivo é tão importante? Tudo bem? Tudo bem, Sarai, tudo bem. Exatamente, nós somos o que comemos. E mais alguma coisa, mas a alimentação, juntamente com o nosso aparelho digestivo, é que leva todo o nutriente, toda a necessidade para a vida. Eu digo assim, para a saúde, para o psiquismo, para o alertar, para o sono. Então, o que a gente come, a gente tem que ter uma alimentação muito completa, muito balanceada, e o nosso aparelho digestivo tem que estar muito em dia para absorver todo esse nutriente. E o nosso aparelho digestivo, ele não só absorve, mas ele metaboliza, sabe? Nós temos o fígado, que é o maior órgão metabolizador do ser humano. Então, todo o nosso alimento bruto vai para o fígado e ele elabora todas as substâncias, todos os nutrientes, toda a energia, todas as enzimas, para o organismo, ele distribui e daí nós temos a nossa vida, né? Nossa alimentação, assim, a população preocupa muito assim, olha, você está muito obeso, você come demais, você está muito magro, você come de menos, né? O peso é um detalhe do equilíbrio da pessoa. Se você está muito sonolento, muito cansado, muito estressado, seu pensamento tá diferente, pode ser problema da nutrição ou do aparelho digestivo. A falta de um oligoelemento, de uma vitamina, de um nutriente pode desequilibrar o seu corpo, a sua imunidade, a sua capacidade. Então, o aparelho digestivo, sem dúvida, é o órgão mais importante do ser humano e dos animais também. Como a raiz é o mais importante das plantas. Você sempre faz essa associação, né? Em tese, como que deve ser o correto funcionamento do nosso sistema digestivo, doutor Sagai? Onde que a gente falha? Bom, eu vou me prender mais da boca para dentro. Certo. Mas o mais importante é o que você vai colocar na boca, que é o alimento. Então nós temos que ter um alimento muito bem balanceado, em todos, não é proteína, carboidrato, gordura, tem que pensar em vitaminas, sais minerais, oligoelementos, tudo completo. Mas eles vêm da natureza de uma forma muito bruta, normal, da natureza. Aí na boca já começa o processamento. Então a gente tem que saber temperar tudo, alimentar, né? Mas a gente precisa saber mastigar, nós temos a saliva, engolir. Aí no estômago nós temos ácido, nós temos pepsina, gastrina, hormônio no estômago que ele já vai trabalhando com aquele alimento, vai amolecendo, degradando. Aí ele vai para o duodeno, sofre a digestão da bile, do pâncreas. No intestino também produz muitas enzimas que vai degradando esse alimento e ele começa a ser absorvido no intestino fino, depois no intestino grosso, até que ele sobra o resíduo e o resíduo final vai sobrar no intestino grosso e vai sair em forma de fezes. Então, por exemplo, um trânsito muito lento, uma pessoa que é muito obstipada, por exemplo, absorve muita substância já desnecessária. Alimentos que já não servem, então para no intestino e ele absorve. E, por exemplo, o intestino muito rápido também traz problemas, porque às vezes passa muito rápido, não dá tempo de digestão e não absorve. Então, tudo isso faz parte do metabolismo. Então, desde a produção de enzimas, degradação, absorção, né, e depois o metabolismo. Tá, doutor Sagai, a gente tem falado muito, o que o senhor falou aí para mim ficou muito claro que a gente tem que saber educar, né? Nós temos que ter educação até na forma de mastigar e de comer, não só o que a gente introduz, né? Mas a forma como a gente vai realizar essa degustação. Se a gente não fizer isso, quais são as principais doenças que podem acometer o aparelho digestivo? Aquelas que o senhor, como especialista, se preocupa mais. Deixa eu só complementar um pouquinho esse detalhe. Não só, mas
tempo de comer também é importante. Entendeu? Você comer no horário certo para que o intestino, o estômago, as enzimas ajam sempre no horário. Tem gente que come uma vez por dia, tem gente que come continuamente e um dia come certo, outro dia come errado, um dia come rápido, outro dia não come, né? Um dia come várias vezes, outro dia não come. Então isso também vai mudar a sua produção, o seu metabolismo, a sua resistência. Então isso é fundamental. A outra pergunta qual que era mesmo? Quais são aquelas doenças que acometem o aparelho digestivo que o senhor, como especialista, se preocupa mais? Olha, a grande maioria das doenças do aparelho digestivo pode estar relacionada com problemas do aparelho digestivo. Por exemplo, pedra na vesícula. Você sabia, cálculo na vesícula. A bile é um líquido que ele 97% ela é água, mas 3% elas são substâncias que a gente chama de hidrofóbicas. Ela não dilui em água. Só que em equilíbrio, a bile, os sais minerais, colesterol, hemoglobina, ela se une e forma um equilíbrio e ela é hidrossolúvel. Então a bile é líquida. Se você comer muito colesterol, muita gordura, sobra colesterol, ela precipita, forma cálculo de vesícula. Um exemplo. Outro exemplo, se você come muito carboidrato, muita gordura, o primeiro órgão que acumula a gordura e o carboidrato é o fígado, dá uma esteatose. A esteatose já é um predisponente para um colesterol alto, para um diabetes, para uma futura arteriosclerose, para uma futura cirrose. E também, às vezes, até para câncer. A esteatose maligna predispõe a câncer. Só um exemplo do fígado. Né? O pâncreas, por exemplo, né, a bebida alcoólica, por exemplo, ela é muito tóxica para o pâncreas. A pancreatite alcoólica é uma doença muito grave. O pâncreas ela produz substâncias, enzimas fundamentais para a digestão da proteína, da gordura. Né? E fora as doenças que dão no intestino, né? Parasitas, irritação como colite, enterites, essas substâncias, muitas vezes a gente come coisas tóxicas que inflamam a mucosa do intestino e aquilo vai gerar alguma doença. E muitas vezes até o câncer. O câncer do intestino grosso, por exemplo. É o que todo mundo tem. Isso. Doutor Sagai, o nosso tempo acabou aqui. Eu queria convidar o senhor de antemão para vir para a gente continuar falando sobre isso, porque é um assunto vasto, as pessoas precisam entender a importância do aparelho digestivo, né? E dentro dessa especialidade tem outras subespecialidades. Tem muita coisa para falar, né? Soraya, um minutinho a mais, tá? Eu falei de doenças do aparelho digestivo e fora do aparelho digestivo. Muitas vezes, Soraya, a falta de concentração de um menino na escola, a irritabilidade, a depressão, a infecção, repetição constante, alguma doença imunológica pode estar o fundo ou na alimentação errônea ou no trato gastrointestinal que não está trabalhando direito e não está absorvendo algum nutriente que é importante para a imunidade, para a vigia, para o coração. Você sabia que excesso de potássio, por exemplo, pode dar uma parada cardíaca, a falta de cálcio dá osteoporose, falta de iodo dá problema na tireoide, tem substâncias que têm relação com Parkinson, com Alzheimer, com esquizofrenia. Então são alimentos, nutrientes, oligoelementos que se o seu aparelho digestivo ou você não ingerir direito, pode trazer doenças em outros órgãos e fica tratando com psiquiatra, com dermatologista, com oftalmologista, com cancerologista e na verdade a doença de origem está ali. Então, você vê como é que é complexa a situação. Aí, né? O doutor Sagai falando para a gente, alertando sobre a importância da gente cuidar melhor do nosso trato gastrointestinal. Olha, doutor Sagai, obrigada mais uma vez, boa semana para o senhor e volte mais vezes, tá? Obrigado, e é sempre uma honra estar aqui falando de saúde, né? A gente vai para um rápido intervalo, mas na volta a Carol, nutricionista que vocês já conhecem, vai dar dicas de nutrição. Será que ela concorda com o que o doutor Sagai falou? É rapidinho, a gente volta já já.